Olá! Geração começando hoje para falar sobre o Enem. O exame surgiu há 17 anos para avaliar o desempenho do aluno que concluía o ensino médio e na época teve pouco mais de 100 mil inscritos. Hoje, a nota na avaliação do Enem é referência para a entrada e a concessão de bolsas em universidades brasileiras. E a próxima edição do exame deverá contar com quase 8 milhões de participantes. Uma competição nacional que exige muito dos estudantes. E para falar sobre a preparação para o Enem, a dinâmica das provas e a postura psicológica dos participantes, a gente bate um papo hoje com a professora de cursinho, a Denise Arão, que é professora, né, de cursinho, já está acostumada a lidar com esse tanto de menino, né, Cristina? Muita gente. Denise. E agora a Cristina Silveira, que é psicóloga, Sim. vai falar um pouquinho dessa preparação psicológica dos estudantes. Sejam bem-vindos à Geração. Obrigada. Com a gente também os alunos da Escola Estadual Celso Machado, que se preparam para o Enem, né, gente? Sejam bem-vindos também, vamos me ajudar com as perguntas. Antes da gente começar, vamos saber um pouquinho mais sobre o Enem. A gente viu ali, são 90 questões do primeiro dia e 90 no segundo. É muita coisa, né, muita coisa. gente? E mais a redação, né? E mais a redação Isso. no segundo dia, segundo né? dia. A gente estava falando um pouquinho no início, Denise e Cristina, a nota do Enem pode significar a bolsa, né, uma conquista da vaga na universidade, e também ela é referência para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Ele usa a nota do Enem. Como é que é isso, o SISU? Isso, a nota do Enem ela é usada para inserção nas universidades federais. E agora, o Enem, por sua vez, ele é a prova que vai levar o candidato, levar o aluno à inserção das universidades federais do Brasil. Então, é uma prova unificada para a conquista de uma universidade. Lembrando, então, que a concorrência agora ela acontece a nível nacional. Então, depois que fecha o SISU, ele consegue, através da nota, observar, né, se com aquela nota ele conseguiu se inserir naquela universidade, se inserir naquele curso. Uma vez que aquela nota ela foi suficiente para inserção no curso, para inserção na universidade, aí ele faz a sua matrícula e aí é bora estudar mesmo. Cristina, é muita pressão, né? É muita pressão. Eu acho que isso é importante, os meninos e adolescentes estarem atentos, porque é o seguinte, é bom estudar, é necessário estudar, mas chegando perto da prova, não adianta também ele querer tirar o atraso, né? Passar a noite sem dormir, ficar em estado de estresse. Então tem que ter muita calma, muita tranquilidade para fazer, uma boa alimentação, né? Dormir, ter um sono bacana, tranquilizador, para poder fazer a prova com mais tranquilidade, com mais segurança. Alguns de vocês já fizeram, né? Para testar, e esse ano vão fazer para valer, né? Vocês sentiram esse nervosismo, Cristina? Como é que é chegar lá na hora de fazer a prova? Fala pra gente aí. É muito nervoso, porque, tipo assim, lá fica com um quadro de tempo. Com o tempo que está a prova. Aí vai tirando. Cada vez que ela tira, você vê, não tô no final ainda. Aí você fica muito nervoso, fala assim, nossa, eu tenho que terminar. Aí começa a sair todo mundo, fica só você na sala. Aí dá um nervo, aí você não sabe o que faz. E eu tinha até uma dúvida, porque, tipo assim, no segundo dia eu não consegui terminar de fazer a prova toda. Que é o que tem a redação, né? Aí eu queria saber se eu começo fazendo a redação ou se eu deixo pro final. Tem essas dicas, Tem. Denise? E assim, pela minha experiência, uma vez que eu trabalho com salas com 200, 250 alunos, o que eu vejo? Uma coisa que eu aconselho e que realmente funciona é que o aluno, no segundo dia, ele pega a proposta de redação, faça a leitura da proposta de redação, mas não inicia a redação, ele vai para a prova. Porque enquanto ele faz a prova, ideias vão surgindo ao longo da prova. E que ele deixe impreterivelmente os últimos 60 minutos exclusivos para redação. 1 hora, né? Uma No hora, mínimo. isso, no mínimo 1 hora. Então isso aí é uma dica que funciona. Estou falando por experiência, porque pelo meu convívio, né, a minha experiência mesmo com um grande número de alunos. Porque senão você fica ansioso, querendo fazer a prova e pensar, o que será a redação? E agora, o que será a redação? Vou voltar lá. É assim mesmo. Alguém teve alguma experiência interessante com o Enem, assim? De ficar com a barriga fria, pressão baixar? Não é isso, Cristina? Eu já, e bem antes do Enem, na escola mesmo, a gente já fica com essa tensão, né? É horrível. E sem contar com aquele soninho que a gente tem depois do almoço, né? É horrível. É porque a prova é à tarde, né? Isso.
aquela vontade de terminar logo a prova, ver o resultado. No resultado, então, é mais ansioso ainda, porque a gente fica aquele tempo todo esperando e querendo ver as notas. Ô, Cristina, o adolescente, o jovem assim, na cidade já é naturalmente mais ansioso, não é? Ansioso e inseguro, né? Porque, na verdade, ele está se firmando como uma pessoa na sociedade. Então, às vezes, a gente até brinca muito assim, que a adolescência não tem o espelho ainda. O espelho é o outro, né? Então, muito cuidado na hora desse reconhecimento, né? Porque às vezes o menino estuda e não vai bem no Enem. Então, tem toda uma questão ali. Fala, por que eu não fui bem no Enem? Eu estudei tanto e tal. E pode aí sim trazer um problema para ele psicológico, né? Alguma Começar questão. A ficar desmotivado. Exatamente. E não tentar outras oportunidades, né? Porque, assim, a vida não é só o Enem. O Enem é importante, muito importante, mas a vida não é só o Enem, né? Então, tendo isso em mente, eu acho que o menino já vai mais tranquilo fazendo a prova. Agora, igual ela falou, ela fica assim, fica nervosa, mesmo antes da prova fica nervosa, mas assim, é dormir bem, com tranquilidade, nada de balada, dá um tempo no namoro, né? Assim, antes da prova, tá certo? Não ver filme até tarde, computador, antes, né? WhatsApp, dá um tempinho nisso, relaxar com tranquilidade, porque é o seguinte, se estudou, que estudou até ali, tá estudado. Dali, uns dias antes do Enem, não adianta também você descabelar, né? Fica ansioso nesse sentido. Ah, não, agora eu vou tirar o atraso, vou estudar até de madrugada porque amanhã tem prova. Esse é o grande erro. As provas do Enem, elas têm uma avaliação mais complexa do indivíduo do que porque dizem que o vestibular era mais decoreba. Sim. Isso é verdade? É verdade. A prova do Enem, ela foge dos vestibulares tradicionais. Antigamente, esses vestibulares, né, que eles cobram? Conhecimento livresco. E o Enem não. O Enem, ele propõe situações-problema. Ele propõe situações-problema cotidianas e o aluno ele tem que saber solucionar essa situação-problema. Não basta saber a fórmula. Não basta. E às vezes, na própria questão, tem as ferramentas necessárias que vão induzir, ou pelo menos que vão ajudar na marcação da resposta correta. Então, tomar cuidado sempre com o comando da questão, o que é essencial. Uma vez que a prova do Enem ela tem 5 alternativas, de A a E, e lembrando que todas elas são alternativas e afirmativas corretas. A gente tem que ter a capacidade de interpretar o enunciado, identificar a situação, o problema e apontar a resposta correta. Então é mais ou menos por aí. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo, já nós voltamos que vocês querem fazer outras perguntas, né? Geração falando hoje sobre o Enem, volta já já.